Salve, salve, meu amigo bayesiano de todo o Brasil, tudo bem? Que bom que você está por aqui. Estamos caminhando na transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Nos vídeos anteriores, conversamos um pouco sobre o Iluminismo, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Industrial, as revoluções inglesas. Vamos sair agora deste bloco que eu chamo de bloco britânico e vamos para a Europa continental, falar das transformações que aconteceram na França no século XVIII e o ápice dessas transformações, dessas mudanças, com o processo tão conhecido, tão importante, chamado de Revolução Francesa. Você sabe que na minha época de ensino médio, antigamente chamado colegial, o meu professor de História do terceiro ano do ensino médio julgava tão importante a Revolução Francesa que no dia que ele ia dar aula de Revolução Francesa ele aparecia de terno e gravata, veja só. Hoje a Revolução Francesa é, sem sombra de dúvida, a grande transição para a gente entender a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E, sem sombra de dúvida, o entendimento deste processo nos faz lembrar da nossa herança política. A Revolução Industrial nos deu uma herança econômica, nos deu uma herança no linguajar econômico, enquanto que a Revolução Francesa nos deu a herança e o linguajar político, social. Já que você está até este momento aqui, eu não posso esquecer de pedir para você ativar o sininho, se inscrever primeiramente, se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve, é de graça. Escreve aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo com outras pessoas, deixa um like que é muito importante para que este vídeo seja indexado e seja colocado na lista do YouTube para ele ficar disponível para mais pessoas, tá bom? Não deixa de colocar o like aí que me ajuda bastante, tá? Não custa nada. Bem, vamos falar de Revolução Francesa, então eu trago para você inicialmente... antes disso, não se esqueça de uma coisa. Olha aqui embaixo na descrição deste vídeo e você vai encontrar ali, clique aqui para acessar o PDF da aula, alguma coisa nesse sentido. Se você clicar ali na descrição e aí abrir essa descrição, você vai encontrar o PDF desta aula que você pode baixar, gratuitamente, de graça, para você, custa nada, e ainda emagrece em low carb. Então veja só, Revolução Francesa, tem 3 imagens para você ali. A imagem de cima é o famoso quadro que retrata a tomada da Bastilha, no momento do 14 de julho de 1789, data símbolo da Revolução Francesa, e você vai ver aqui que a Revolução Francesa começou bem antes. Depois, abaixo da tomada da Bastilha, 2 imagens sobre o mesmo assunto. A imagem que está à sua direita traz para você uma pessoa encurvada, observe ali, encurvada, carregando nas costas 2 pessoas. A pessoa encurvada é o terceiro estado, carregando nas costas o primeiro estado, o clero, e o segundo estado, a nobreza, carregando o peso desses 2 grupos nas suas costas, o terceiro estado, que é o restante da população francesa. A imagem à sua esquerda é o mesmo assunto, só que desta vez o terceiro estado ele não está carregando nas costas o primeiro e segundo estado. Ele está sendo esmagado pelo primeiro estado e pelo segundo estado. Este mundo somente será bom quando o último padre for enforcado nas tripas do último nobre. Ditado popular, fala conhecida no contexto da Revolução Francesa, no contexto que antecedeu a Revolução Francesa. Então, sem mais delongas, vamos observar isso um pouco mais de perto e entender como nós chegamos a este cenário da Revolução Francesa no contexto do final do século XVIII na França, que é o nosso cenário. Primeiro, você tem que lembrar o seguinte, a França, desde o final do século XVII, da segunda metade do século XVII, assumiu uma vocação eminentemente agrária. No final do século XVII, Luís XIV, o grande rei absolutista, assinou um decreto eliminando as liberdades religiosas da burguesia protestante.
Na formação do Estado Nacional francês, lá no século, ainda no século XVI, início do XVII, na transição do XVI para o XVII, um rei chamado Henrique IV havia, para resolver o problema das questões religiosas na França, havia assinado o Edito de Nantes. O Edito de Nantes dava liberdade aos protestantes franceses, liberdade de culto. Quase 600 anos depois, praticamente, Luís XIV vai eliminar esta liberdade e muitos integrantes da burguesia francesa de origem protestante, ligados às manufaturas, ao comércio principalmente, acabam emigrando, fugindo da França para justamente não se submeterem à perseguição gerada pelo fim desse decreto. Isso faz com que grande parte da expertise, do conhecimento, do desenvolvimento manufatureiro, das ideias do desenvolvimento do comércio francês fosse embora com esta burguesia. Portanto, há uma guinada ao modelo agrário novamente, ao modelo agrário de forte tradição feudal ainda no cenário francês. Apesar disso, apesar dessa situação, o século XVIII vai nos trazer técnicas de cultivo mais desenvolvidas, o que permite o aumento na produção de alimentos e, consequentemente, o aumento da população, gerando até um aumento na expectativa de vida. Na contraposição a isso, os centros urbanos, particularmente Paris, Lyon principalmente, mesmo as regiões de Marselha, no sul da França, vão encontrar alguns surtos, alguns sinais de um desenvolvimento industrial manufatureiro, o que permite, então, o surgimento de uma classe de trabalhadores urbanos, que depois vamos chamar de sans-culottes. Com essa situação, de um lado, o aumento da produção para atender a demanda da população e, de outro lado, a redução no preço das mercadorias manufaturadas, por conta justamente do surgimento de uma pequena industrialização dos centros urbanos, o preço das mercadorias ele cai, esse é o cenário, o que gera um estímulo ao consumo, portanto, o desenvolvimento de um comércio interno. É nesse contexto que a burguesia francesa começa a enxergar que esse Estado absolutista, intervencionista, caracterizado pelo luxo da corte, pelos impostos para sustentar este luxo da corte, e esses privilégios se tornam um entrave ao próprio desenvolvimento do capitalismo e da própria burguesia no cenário francês. Some-se a todas essas mudanças uma alteração na consciência coletiva do campesinato francês de que a velha estrutura feudal, a velha estrutura aristocrática de privilégios e de obrigações, ela estava fadada à estagnação, estava fadada ao seu término, ao seu esgotamento por completo. Descontentes com essas práticas feudais, a pressão dos camponeses sobre os senhores feudais também aumenta para questões de mudança. Então, de um lado, você tem na cidade a burguesia, que está fazendo pressão para mudanças estruturais, e de outro lado, no campo, a questão dos camponeses querendo por mudanças. E aí vem um detalhe importante. A França, no século XVIII, tinha 25 milhões de habitantes no final do século XVIII. Desses 25 milhões, 20 milhões eram camponeses, portanto, a pressão forte por mudanças estruturais no campo. A sociedade desta estrutura era absolutamente estamental, denominada de sociedade de ordens, o que era um resquício da velha estrutura feudal. Dentro dessas estruturas, dentro dessas ordens, desses estamentos, nós vamos encontrar divisões de classes. Então veja, você tem uma sociedade ainda estamental, primeiro, segundo, terceiro estado, porém dentro de cada estado você tem divisões de classe decorrentes justamente dessas mudanças econômicas que estão acontecendo no cenário francês no século XVIII. Observe, por exemplo, a situação do primeiro estado, chamado clero. O clero já se dividia entre alto clero e baixo clero. Eram apenas 120 mil membros ao todo. O alto clero eram os bispos, os ábades, os chefes dessas estruturas na hierarquia católica. Eles tinham uma origem aristocrática, eram filhos de nobres, consagrados à vida religiosa, e por terem esta herança nobre, assumiam de imediato o comando
da Igreja Católica no cenário francês do século XVIII. E do outro lado, de origem popular, de origem do terceiro estado, você tem o baixo clero. Padres, párocos, vigários, monges, todos de origem popular, que não ascendiam na hierarquia católica, justamente pela sua herança, pela sua linhagem popular. Quem ascendia era a origem aristocrática. E esse grupo do baixo clero, apesar de ter uma origem popular, participava também dos privilégios de todo o primeiro estado, da isenção de impostos, do sustento do estado. Por outro lado, este baixo clero vai começar a questionar essa estrutura de privilégios e se juntar ao terceiro estado, porque ele é originário desse terceiro estado. Ainda nós vamos encontrar um outro estamento, que é o segundo estado, a nobreza. 350 mil membros aproximadamente. Veja, a população francesa é de 25 milhões. 120 mil estão no clero, no primeiro estado. 350 mil são nobres. E nós vamos dividir a nobreza, veja as gradações. Você tem a nobreza palaciana, é a nobreza que está na corte do rei, que se aproveita e que vive das benesses do Estado, da proximidade do rei. Tem cartão de crédito corporativo, apartamento funcional, jatinho da Força Aérea Francesa para poder se deslocar para lá e para cá, né? A corte palaciana, aquela corte palaciana que vive em torno do rei ali, em torno de Versalhes. Existe a nobreza provincial, os senhores de terra das províncias. Os senhores de terra espalhados no interior da França, senhores de fazendas, muitas vezes já vivendo até uma situação um pouco precária em comparação à nobreza palaciana, mas gozando dos privilégios feudais. E existe a nobreza de toga. Quem é a nobreza de toga? A nobreza de toga não tem uma origem nobre. A nobreza de toga, ela não tem sangue azul tipo B e pasteurizado. A nobreza de toga é o novo rico, é o burguês rico, bilhardário, que para se livrar das obrigações do terceiro estado, compra um título de nobreza a peso de ouro, paga um tanto de uma vez só para não ter que pagar imposto nunca mais e tem acesso, né, às altas rodas da granfinagem francesa, porque comprou o título. Ele não é de origem nobre, ele é de origem burguesa, ele é lá do terceiro estado que comprou o título. E que também vê que a manutenção dessa estrutura de sociedade de ordens atrapalha o processo dessa própria burguesia. Nós temos, né, tanto o clero quanto a nobreza, como você vê, são 470, 500 mil pessoas no universo de 25 milhões. Aproximadamente 2% da população, que concentra 80% da renda da riqueza nacional e não contribui com um centavo da manutenção do Estado, porque eles precisam pagar impostos, têm os privilégios que vêm desde a época da formação do Estado francês. Imagine você, meu amigo, um Estado, uma nação que somente cobrasse imposto dos pobres, só dos pobres. É a França no século XVIII. E aí nós temos o terceiro estado, que é aquele que carrega todo mundo. É o restante da população. Fazendo uma conta aí, 24.530.000 membros faziam parte desse terceiro estado. Destacamos aí a alta burguesia. Comerciantes, financistas, banqueiros que não compraram ainda o título de nobreza porque não reuniram o capital necessário para tal, mas querem. Aí você tem a média burguesia. A média burguesia, profissionais liberais em geral, né? Médicos, advogados, dentistas, professores youtubers, por exemplo, profissionais liberais em geral, né? A média burguesia. E a pequena burguesia, pequenos comerciantes,
donos de pequenos comércios, artesãos, lojistas em geral. Esse é o primeiro grupo. Você ainda vai encontrar, fora desse grupo, o que nós vamos chamar de povo como um todo. Os trabalhadores urbanos, chamados de sans-culottes, trabalhadores urbanos, a classe popular rural, que não é necessariamente o camponês especificamente, porque dentro do camponês você tem os livres e os semilivres. 24.530.000 pessoas. Esse grupo está descontente, esse grupo carrega a economia francesa nas costas, pagando tributos, pagando impostos, pagando contribuições para manter o luxo do rei, a corte e o clero se mantendo. No campo, as relações semifeudais ainda se mantêm. O que quer esse terceiro estado? Um panfleto que circulava por Paris às vésperas da Revolução Francesa dizia exatamente isso. O que é o terceiro estado? Tudo. O que ele representa na ordem política? Nada. O que ele deseja? O que ele quer? Alguma coisa. Então, terceiro estado, o que você quer, terceiro estado? O que você quer, terceiro estado? Ele quer mudanças. Ele quer alterações. Ele ainda não sabe como fazer. Lenha verde não serve para fazer fogueira. Por que lenha verde não serve para fazer fogueira? Porque só sai fumaça. É necessário que esta lenha, que ainda é verde, o terceiro estado, ela amadureça. Não apenas amadureça, ela seque. A tal ponto que a combustão se torne forte e rápida, esse alastre. E isso que vai acontecer ao longo da década de 80 do século XVIII. Aqui duas imagens que repetem ali, deixa eu até sair um pouquinho aqui para você poder enxergar. Olha só, as duas imagens a que eu me referi na entrada da aula, no começo da aula. À sua direita, você tem aqui o terceiro estado, representado por esta pessoa encurvada aqui, observe o cursor. Primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza, sendo carregados. E aqui, o terceiro estado, representado por alguém sendo esmagado por uma pedra pesada dos impostos e sobre ela, o clero e a nobreza. A tensão está no ar, senhoras e senhores. A tensão está no ar. O que nós vamos observar aqui? Veja, no plano político, nós temos que entender que a Revolução Francesa é resultado direto, como eu coloco aí para você, da crise do absolutismo. O absolutismo está em crise desde o final do século XVII. A primeira crise, o primeiro sinal desta crise aconteceu lá em 1649 na Inglaterra, quando os súditos ingleses decapitaram Carlos I. E depois, em 1688, quando a Inglaterra enterrou de vez o seu absolutismo e implantou o parlamentarismo. A crise do absolutismo na França chega ao seu plano máximo. O rei, detentor da administração e da concessão de privilégios, não consegue ser um administrador efetivo das finanças da estrutura francesa. Esbanja luxo na corte, em Versalhes, tenta controlar os tribunais, oprime a oposição, prendendo a oposição na Bastilha, submetidos a torturas, mas não consegue dirigir o aparato econômico. Por sinal, mais atrapalha esse aparato econômico do que ajuda. Por isso a burguesia vai identificar este Estado intervencionista como alguém que atrapalha o processo. É necessário mudanças. E a arrecadação de impostos que eram necessários para o Estado funcionar, absolutamente precária. Não existia uma centralização administrativa nesse modelo arrecadatório. O governo francês se utilizava de arrecadadores particulares, funcionava da seguinte maneira.
o Estado contratava um cobrador de impostos. Dizia para ele assim: cobrador, é o seguinte, você precisa arrecadar 100 francos. Francos não era a moeda da época. Sem qualquer coisa. Você precisa arrecadar X valores. Tá? Vamos supor que a sua meta hoje é arrecadar R$2.000. O que passar disso é seu. Como é que é? Exatamente. O que passar disso é seu. Olha, está aqui esta rua, vai cobrar imposto de todo mundo, cobra quanto você acha que deve, o que você precisa entregar para o Estado francês são R$2.000, se você arrecadar 8, você vai ficar com 6, o problema é seu. Então os arrecadadores particulares, eles viviam expoliando o terceiro Estado, que pagavam muito mais imposto do que devia pagar, para sustentar o Estado, que gastava muito mais do que arrecadava. Gastos excessivos. Olha a dívida externa da França em 1780, 5 bilhões de libras esterlinas. Olha quanto circulava na França internamente, 2,5 bilhões. A dívida externa da França era o dobro dos valores que circulavam internamente na França em 1780. E com isso, os iluministas, Diderot, D'Alembert, Rousseau, Montesquieu, Gournay, Turgot, começam a denunciar esta incapacidade, esta incompetência do Estado francês em administrar a economia, bem como as questões sociais e as situações ali estabelecidas, em termos políticos, por exemplo. Tudo vai redundar numa crise que é a antessala da Revolução. Em 1786, a incipiente indústria francesa vai à falência. Por quê? Veja só, o rei da França, Luís XVI, assinou um tratado com a Inglaterra muito interessante. Cabia à França fornecer à Inglaterra gêneros primários. O que são gêneros primários? Gêneros agrícolas. Lembra que a França era agrária. E a Inglaterra, por sua vez, iria fornecer à França os produtos manufaturados e industriais que ela necessitasse. Sem proteção contra a concorrência estrangeira, a indústria francesa não aguentou a concorrência britânica e faliu. O Estado está, nesse momento, também falido, porque faliu a indústria, pouca arrecadação de impostos, é pior ainda a situação. Como se não bastasse, em 1788, a base da economia francesa, que era a agricultura, sofre com a grande seca. Queda na produção. Como eu digo, desgraça pouco é bobagem e vem tudo junto, né? O preço dos alimentos aumenta, o camponês começa a passar fome e, para piorar a situação, a França havia se envolvido na independência dos Estados Unidos. Esse envolvimento durou até 1786 também. Depois que terminou o processo, a França, que era inimiga da Inglaterra, virou amiga, fez tratado dessa nhaca toda, desse processo todo. E em 1786, a dívida de guerra da França para custear era em torno de 2 bilhões de libras. Então nós estamos à beira de um colapso. Há um descontentamento generalizado e o rei se dá conta que é necessário fazer uma reforma estrutural, porque não dá mais. Só que quem tem dinheiro para isso? Quem é que pode se sacrificar economicamente para salvar a França? Aqueles que não pagam impostos, os aristocratas, o clero e a nobreza. O ministro Turgot, que era o ministro das Finanças da época, um iluminista, um fisiocrata, propõe que clero e nobreza paguem impostos. E, obviamente, eles vão se opor. Ele vai ser demitido. O novo ministro, que é o Calonnet,
será convocado e ele vai formar então a Assembleia dos Notáveis. Quem são os notáveis? A aristocracia. Eu posso chamar esta revolta aristocrática contra o pagamento de impostos, o fim dos privilégios feudais, de também a revolta ou revolução dos notáveis. A revolta aristocrática contra esta proposta se mantém. Eles vão comandar revoltas provinciais com os seus camponeses, manipulando os camponeses contra o rei, e ameaçam o rei, diz assim, seu rei, o negócio é o seguinte, se você, rei, se vossa majestade, melhor dizendo, você não trata rei por você, né? Se vossa majestade resolver taxar os nobres e o clero, não será o terceiro estado que irá derrubá-lo, majestade, seremos nós, a nobreza. Calonê é demitido e é nomeado um novo ministro, com apoio da nobreza, Necker. Nessa situação, então, Necker consegue convencer o rei Luís XVI a convocar a Assembleia dos Estados Gerais. A última vez que esta Assembleia havia sido convocada, com representantes das três ordens sociais, tinha sido em 1614, meu amigo. Fazia muito tempo. A situação estava complicada. Ouvir os representantes de cada estamento deliberar sobre o futuro da França e fazer uma nova estrutura. Pare comigo, pense comigo um instante. Se o rei absolutista, ele precisa ouvir os seus súditos para tomar decisão a respeito de como consolidar e cuidar do seu Estado, a resposta é não. Mas quando Luís XVI, convencido pelo seu ministro Necker, de que é necessário convocar a Assembleia dos Estados Gerais, ele está dizendo, eu não dou conta, eu preciso dos representantes do terceiro Estado. E olha a distribuição, 300 representantes do primeiro Estado, 300 do segundo Estado, 300 do terceiro Estado. Pô, tá legal, né? 300 para cada um, não tá não. Lembra da divisão social? Terceiro Estado é 98% da população, meu amigo. Primeiro e segundo estado, só 2%. E aqui estão os problemas que vão começar a acontecer. Porque juntamente com isso, a colheita foi maldita. A colheita foi um fracasso. A economia caminhava a passos largos para um colapso definitivo. E o que a aristocracia queria? A aristocracia queria transferir todo o ônus para o terceiro estado. Que pagassem mais impostos, então, que não vão abrir mão dos nossos privilégios. A Assembleia dos Estados Gerais, então, enfrenta um primeiro impasse. O terceiro Estado se dá conta que a divisão não é representativa. Eles são a maioria da população. O segundo impasse, quando Luís XVI anuncia que a votação no terceiro Estado será na Assembleia dos Estados Gerais será por ordem social, ou seja, um voto do primeiro Estado, um voto do segundo Estado, um voto do terceiro Estado. E o terceiro Estado, então, pressiona para que a votação seja nominal e não por ordem social. Porque haviam elementos do baixo clero, elementos da nobreza de toga, que votariam junto com o terceiro Estado e daria para eles maioria no pleito. Porém, isso não acontece, Luís XVI veta essa determinação e dissolve a Assembleia em 16 de junho de 1789. O terceiro Estado não aceita esta dissolução e no mesmo dia se reúne na sala do jogo da pedra, na sala ao lado da Assembleia, juntamente com o clero e com nobres iluministas e se autoproclamam a Assembleia Nacional. Este marco, este momento, 17 de junho de 1789, é o marco inicial, é o V0 da Revolução. Não é o 14 de julho de 1789 da Bastilha. A Bastilha de 1789 e 14 de julho é um momento simbólico da queda do poder do antigo regime. A simbologia representada pela Bastilha, símbolo do poder e da opressão do rei. Mas o fato, no momento em que o terceiro Estado, com nobres e com clero iluministas,
não aceitam a ação de Luís XVI em dissolver a Assembleia dos Estados Gerais e formam uma Assembleia à revelia do rei, sem sombra de dúvida, é o marco inicial do processo revolucionário. A Revolução Francesa nós dividiremos em 3 etapas. A Assembleia Nacional, que dura de 1789 a 92, a Convenção, que é a fase já republicana, de 92 a 94, e o Diretório, de 94 a 99. Vamos ver essas 3 fases. Observe. Em 9 de julho de 1789, esta Assembleia Nacional se autoproclama constituinte e diz que só vai se dissolver quando tiver pronta uma Constituição para a França. 12 de julho, por pressão aristocrática, porque Necker retoma a ideia da tributação e do fim dos privilégios feudais, a aristocracia consegue pressionar o 16 e ele é demitido. A demissão causa uma polvorosa na Assembleia. Em Paris, a notícia cai como uma bomba. Populares se organizam e formam milícias armadas em Paris. E tomam de assalto, no 14 de julho, a Bastilha. Marco fundamental para a Revolução Francesa. Símbolo da queda do antigo regime é justamente a queda da Bastilha, a tomada da Bastilha pelas milícias populares parisienses. A Revolução está em curso. O movimento rapidamente se espalha pela França. Esta fase é a fase da Assembleia Nacional. E os primeiros momentos geram no campo um medo absurdo, porque camponeses explodem numa ação raivosa, revolucionária, de anos de opressão, com a matança generalizada da nobreza provincial. É o grande medo. Os nobres fogem da França com medo de serem massacrados pela população camponesa. Muitos desses nobres vão para a Áustria principalmente, e ali eles vão formar o que nós chamamos de nobres emigrados. Você deve lembrar que os nobres tinham tradição militar. Sabe o que vai acontecer com esses nobres? Eles vão começar a formar exércitos antirrevolucionários, mercenários, para voltarem para a França para combater o processo e tentar restaurar o absolutismo. De imediato, o governo que assume, no qual Luís XVI é transformado num monarca constitucional, vai decretar, a Assembleia Nacional vai decretar o fim dos direitos feudais e o fim das obrigações civis para tentar aplacar um pouco a ira, a raiva e o terror no campo, o grande medo no campo. Em agosto de 1789, é apresentada a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, um conjunto de ideias consideradas revolucionárias para a época e que contemplam um mínimo da dignidade humana. Lembrar que esta Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão é a base para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O rei não aceita. Luís XVI diz: eu não vou aprovar esse negócio. O negócio é deixar todo mundo igual. Ele se recusa a aprovar a Declaração de Direitos. Quando essa notícia chega às ruas de Paris, o Palácio de Versalhes é invadido pela população revoltada contra o fato de Luís XVI não aprovar a Declaração de Direitos. Luís XVI, então, é expulso do Palácio de Versalhes e vai morar no Palácio das Tulherias, em Paris, para ficar debaixo do controle da população sob pressão constante. No ano seguinte, o clero perde o seu status de isenção e passa a estar submisso às leis francesas. É a Constituição Civil do Clero que submete não apenas o clero às leis francesas, mas também os bens eclesiásticos ficam sob a administração do Estado. O Estado se torna superior à Igreja e começa a se separar dela. Os padres que não aceitaram isso foram chamados de refratários. Grande parte desses padres que não aceitaram essa condição e se mantiveram fiéis a Roma foram emigrados, saíram da França e também passaram a compor grande parte das vozes de resistência ao processo revolucionário francês.
Essa etapa ainda se mantém em 1791. A Constituição ela é assinada, né? Ela é promulgada e nós temos então uma Constituição. Aí a Assembleia deixa de ser constituinte e passa a se chamar legislativa. Como é que estava montada esta Assembleia Constitucional? Essa monarquia constitucional? Veja só, você tem ali os três poderes, a herança de quem? Montesquieu, legislativo, executivo e judiciário. Este poder legislativo era composto por 745 membros deputados que foram eleitos diretamente pelos cidadãos. E esses 745 membros, parte deles compunham também o executivo. Então, todos eles estavam no legislativo e participavam em parte do executivo através da figura do primeiro-ministro. Juntamente com o primeiro-ministro, você tem a figura do rei, que exercia esse poder executivo. E os juízes, o judiciário, que veja, eles não eram nomeados mais. Os juízes passaram a ser eleitos pelos cidadãos. E existiam dois tipos de cidadãos. Os passivos, que tinham alguns direitos, mas não participavam do processo eleitoral. Por quê? Porque eles não tinham a renda necessária para isso, porque o voto ainda era censitário. E você tem os cidadãos ativos, que tinham que ter essa renda igual ou maior a 3 jornadas de trabalho. O que é uma jornada de trabalho? Uma jornada é o valor de trabalho de um dia. Então, supondo aí o salário mínimo, o salário mínimo seria o equivalente hoje talvez a 3 salários mínimos a renda inicial para ele poder votar. Havia ainda um pouco dessa restrição, isso vai mudar na fase mais radical da Revolução. As principais ações dessa Assembleia Legislativa, então, só retomando para você, o feudalismo abolido definitivamente nesta fase da Assembleia Nacional, a proclamação da igualdade civil, veja, igualdade civil, não jurídica. Ainda há diferenças jurídicas aqui e também sociais. As ordens, aquela primeiro, segundo, terceiro estado, são eliminadas nessa nova estrutura, porém, nas colônias, a escravidão se mantém. E é justamente nesse momento que começa o processo de independência no Haiti, que nós vamos ver depois como é que aconteceu. Ok? Grande descentralização administrativa e a consolidação da submissão da Igreja ao Estado mediante a Constituição Civil do Clero e a nacionalização dos bens da Igreja para uso do Estado. No entanto, Luís XVI mantinha secretamente um processo de conspiração, sobretudo com os nobres austríacos. Sua esposa, Maria Antonieta, era austríaca. Luís XVI, então, secretamente conspira para que exércitos estrangeiros entrem na França e abafem a experiência revolucionária juntamente com os nobres imigrados. E a situação começa a ficar complicada na Europa porque as transformações que ocorreram em pouco tempo na França começam a repercutir fora da França. Tentaram isolar, mas não deu certo. Na Holanda, na Bélgica, na Suíça, movimentos revolucionários começam a pipocar. E fica claro para a Europa absolutista que o movimento francês pode ser irreversível. Com medo disso, os déspotas esclarecidos abandonam os princípios iluministas e retomam um processo reacionário, conservador, absolutista, estimulando a formação também de exércitos internacionais, coalizões, para invadir a França e tentar acabar com essa experiência revolucionária. A ameaça constante de uma invasão absolutista faz com que o discurso interno aumente em favor de um processo mais radical nas transformações revolucionárias da época. Como é que estava a organização da Assembleia, a estrutura político-partidária, que até então não existia, né? Porque se tinha absolutismo, não tinha partido político. Agora tem. Olha só, você vai encontrar um grupo dos Cordeliers no cenário francês da Assembleia Nacional. Políticos independentes. Independente significa nem lá, nem cá.
vai segundo o sabor do vento. Ok? Vai segundo o sabor do vento. Os Fiolins, liderados por um aristocrata chamado Lafayette, defensores da monarquia constitucional, da manutenção de Luís XVI como rei, porém com uma estrutura parlamentarista. E aí nós temos os girondinos, a alta burguesia, que se sentava na parte direita do parlamento, reformista, apoiadora da Revolução, porém, essas reformas teriam que se dar a conta-gotas para não insuflar a massa ignara. Teria que haver um controle, teria que ser um processo lento de transformação, mas ele teria que acontecer. Entenda que os girondinos, eles são sim reformistas, são revolucionários, porém eles não são radicais no processo. Os radicais são os jacobinos. Os jacobinos são radicais. É a pequena e média burguesia, querem o fim da monarquia constitucional, a proclamação de uma república, propunham já a execução do rei, da família real, tinham um grande apoio dos trabalhadores urbanos, sobretudo de Paris, os sans-culottes, e eles se sentavam na esquerda, na parte esquerda do parlamento, mais alta, por isso chamada de montanha. É daí que vem a expressão direita e esquerda. Né? Direita e esquerda tem nada a ver com capitalismo e socialismo aqui. Direita e esquerda tem a ver com girondino que senta na direita e jacobino que senta na esquerda. A gente convencionou identificar partidos de direita mais ligados à alta burguesia por causa disso aqui. Tá certo? Então essa era a composição. O que vai acontecer? Luís XVI, problema, resolve fugir. E ao fugir é preso em Varennes. Ele resolve fugir para se juntar ao exército austríaco. Acusado de traição, conduzido de volta a Paris, com a notícia de que o exército austríaco-prussiano está às portas da nação, o exército revolucionário é convocado e parte para a fronteira em Valmy. Nesse meio tempo, os nobres, que também serão acusados, os poucos que ficaram, vão ser acusados de traição, de terem conspirado com Luís XVI, há um grande massacre de nobres pelos jacobinos, e em 20 de setembro de 1792, o exército revolucionário consegue vencer o exército austro-prussiano em Valmy, os invasores são expulsos e a república é proclamada. Luís XVI é colocado sob julgamento. Estamos no fim da fase da Assembleia Nacional. Termina justamente com a proclamação da República em 1792. Isto marca o início de uma outra fase, a fase da Convenção. Observe a estrutura aqui. A Convenção, que é o nome que se dá à Assembleia Republicana, agora republicana, detém o poder de direito. Porém, esta Convenção ela forma dois comitês, dois grupos fundamentais. O Comitê de Salvação Pública, que é o que exercia o poder de fato, e os tribunais revolucionários que executavam sumariamente aqueles acusados de traição. Esse Comitê de Salvação vai ter um conselho executivo provisório para a administração, você vê que ele é a parte, depois ele deixa de existir, e aqui você tem o Comitê de Segurança Geral, associado à Convenção, responsável por dedurar todos aqueles que fossem contra o processo revolucionário. Representantes em missão, agentes nacionais e comitês de vigilância são as bases dessa estrutura altamente de participação popular direta aqui. Este modelo, preste atenção, este modelo será imitado posteriormente por Lenin no processo de formação dos sovietes lá na Revolução Russa. Antes disso, também será imitado isso pela Comuna de Paris em 1871, que falaremos de ambas futuramente. A proclamação da República, então, com uma nova Assembleia e Convenção, prepararam uma nova Constituição, porque aquela de 1791 versava mais sobre os interesses girondinos burgueses. Nessa Assembleia, a maioria dos deputados era jacobina, devido justamente à radicalização do movimento, a liderança cabia
a Robespierre Saint-Just. Robespierre é chamado de o Incorruptível. Esta Assembleia consegue levar a julgamento Luís XVI e condená-lo à morte na guilhotina em 1793. A execução de Luís XVI levantou a opinião pública europeia contra os revolucionários franceses. Tanto que a França foi proclamada inimiga da Europa nesse momento, justificando inclusive as intervenções militares. 1793, em meio à convenção, uma nova constituição começa a ser feita e é proclamado um novo calendário. Até nisso eles mexeram, ok? Determinaram a eleição por sufrágio universal masculino ainda, e nessas eleições, mais uma vez, os jacobinos tiveram a maioria garantida. Em contrapartida, esta ação ligada à execução do 16, depois à execução da Maria Antonieta, faz com que se forme a coligação internacional contra a França. Justamente agora, uma ação internacional para conter o avanço revolucionário. Na resposta, como eu mostrei para vocês, são formados os comitês internos de salvação pública e toda e qualquer oposição ao modelo jacobino radical de defesa da nação, como eles mesmos diziam, serão expurgados e eliminados. Os girondinos são acusados de monarquistas e preferem se retirar do jogo político para não perderem as suas cabeças. É nesse momento que o terror é implantado. Logo após o assassinato de Mahat. Mahat é assassinado, o que vai se utilizar como desculpa para a radicalização do movimento. E o período do terror é esse período que dura entre 1793 e 1794, né? Mas com essas medidas de extrema ação, de execução sumária de toda e qualquer desconfiança de contra-revolução. Entre os próprios jacobinos havia uma certa divisão quanto aos métodos do terror. Danton era o líder dos chamados indulgentes, que queriam sim essas mudanças, mas questionavam essas ações um tanto quanto radicais e sobretudo violentas do terror. Já os revertistas, liderados por um sujeito chamado Herbert, por isso revertistas, já eram extremistas da esquerda jacobina, assim, defensores das execuções sumárias. Robespierre, na liderança de tudo, vai buscar ceder às pressões que eram constantes, sobretudo da massa popular sedenta por mudanças e, sobretudo, por vingança aristocrática, aprova uma série de leis sociais para conter essa massa, né? Leis de proteção aos idosos, o sufrágio universal estendido, né? E muitas dessas reformas geraram uma ação contra-revolucionária, sobretudo da burguesia, que considerava uma radicalização muito extensa o que estava acontecendo. E a ponto disso que o discurso contra a radicalização gerava mais radicalização no processo. O auge do terror é em 1794, quando os próprios membros da convenção são atingidos. É quando Robespierre, para poder manter o seu poder, vai eliminar todo e qualquer tipo de oposição, inclusive dentro da convenção que o apoiava. Qualquer tipo de contestação era sumariamente eliminado. Nesse contexto, Danton e seus seguidores acabam sendo presos e condenados à morte, e os mesmos radicais que eram partidários dessa política de terror também acabam sendo perseguidos. Era necessário eliminar toda e qualquer tensão para que Robespierre se mantivesse no poder. Contudo, nas fronteiras, o exército começa a ter grandes ganhos, evitando as invasões e expulsando os inimigos da pátria. Isto trouxe uma certa tranquilidade para a população, se vendo protegida pelo exército, identificando no exército alguém capaz de manter a ordem. E devido justamente ao fim, ou pelo menos ao arrefecimento da questão das invasões, a população começa a apoiar o afrouxamento do terror, cansada dessa política de execuções sumárias. Robespierre
perde o apoio popular porque havia executado todos os líderes populares praticamente. Se aproveitando disso, os girondinos que haviam se retirado do cenário político para não perder as cabeças, voltam, reassumem o poder, conseguem depor Robespierre e condená-lo à morte. Com isso, com a deposição de Robespierre, com o golpe de 9 do Thermidor, em julho de 1794, a contra-revolução burguesa, os girondinos retomam o poder. Altamente oportunistas também, Robespierre e Saint-Just são executados, e esse grupo, chamado de Pântano, assume o poder. É um grupo, como eu disse, oportunista, se aproveitando desta situação de crise, né? Mas esse grupo vai desmontar toda a estrutura jacobina, vai expurgar a esquerda revolucionária e vai conduzir a uma nova Constituição no ano 3, em 1795. Essa é a estrutura do diretório. Veja só, apenas 2 poderes, legislativo e executivo. Esse executivo, 5 membros. Esses 5 membros vinham de uma lista feita pelo Conselho dos 500, e esse Conselho dos Anciãos elegia, a partir dessa lista, os diretores. Esses 2 conselhos são eleitos por voto censitário, portanto, o sufrágio universal foi eliminado aqui novamente, retornamos ao processo censitário. A composição do parlamento era a seguinte: ao centro você tem os girondinos, à direita os realistas, que propunham a volta da monarquia à França, e à esquerda você vai encontrar os jacobinos e começam a despontar os chamados socialistas utópicos. Nós vamos falar deles depois, quando falar das ideias políticas e sociais. Os realistas, que queriam a volta da monarquia dos Bourbons, no caso de Luís XVIII, porque 16 havia morrido, 17 também morreu na Revolução, só o sobrinho havia sobrado na Áustria, queriam a volta dos Bourbons, tentam um golpe de Estado. Nesse golpe de Estado, um jovem general chamado Napoleão Bonaparte consegue sufocar o movimento. Ele começa a ganhar notoriedade como o grande protetor da República. A ele é dado então o comando das tropas na fronteira com a Itália. Logo em seguida, os jacobinos, a ala esquerda, tenta também o golpe de Estado, a conspiração dos iguais, novamente sufocado pelo exército. Novo golpe realista no ano seguinte, nova ação do exército para evitar as questões internas e a problemática gerada aí pela tentativa, né, de se acabar com esse modelo republicano. E nós temos então, em 1798, para desespero dos girondinos, a vitória jacobina nas eleições. O perigo de uma retomada do radicalismo da esquerda jacobina. É nesse cenário, nesse contexto, que a burguesia começa a pressionar o diretório, os girondinos, a uma retomada efetiva da normalidade e paz interna. Para isso era necessário um governo forte, e esse governo forte viria da ação do exército. A burguesia e o diretório se unem então ao jovem comandante Napoleão Bonaparte, e em 1799, a 9 de novembro de 1799, 18 de Brumário, um golpe de Estado destitui o diretório, já um combinado, evita a chegada ao poder dos jacobinos pela eleição onde eles tinham a maioria, e nós temos então a chegada de Napoleão ao poder, pondo fim ao processo revolucionário que havia começado em 1789. Napoleão Bonaparte representa a consolidação do poder da burguesia, dos girondinos, a expansão dos ideais num contexto maior do iluminismo e, sobretudo, o isolamento definitivo dos jacobinos do cenário político. Napoleão faz com que a revolução, que não se radicalizou efetivamente, porque ela estava se radicalizando, mas há essa contra-revolução, ao não se radicalizar com Napoleão, nós temos uma retomada de alguma estrutura anterior, mas consolidou o poder burguês.
estabelecendo um governo, desta vez, efetivo dos jacobinos, contendo as reformas mais radicais. Os desdobramentos do governo de Napoleão Bonaparte, a chamada Era Napoleônica, serão os assuntos do nosso próximo vídeo. Obrigado por me acompanhar até aqui. Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez. Se você chegou até aqui, se inscreve, como falei, é de graça, ativa o sininho, dá um like, compartilha o vídeo, baixa o material. Nos vemos no próximo vídeo. Muito bom ter você comigo e voltamos numa próxima oportunidade. Um grande abraço, fiquem com Deus.